Olá, meus amigos bem-aventurados, Jesus é o Senhor. Chegamos ao episódio 2 dessa nova série, O Mistério da Oração. E se você ouviu o episódio 1, você já sabe o que é o mistério da oração. O Senhor não deseja que seus mistérios fiquem para sempre mistérios. Ele quer revelar para nós. E se você ouviu, você já entendeu. O mistério da oração está relacionado à unidade que o homem tem com Deus. Quando nos unimos a Deus, herdamos dele suas características, a sua própria natureza. E na natureza de Deus está incluída a unidade. Essa unidade absorve nossa individualidade e consome tudo que é do eu, fazendo com que os homens se tornem um com Deus, a Trindade, e nos tornemos uns. Nós nos tornamos um também, homem com homem. E essa nova unidade é de mesma essência da unidade da Trindade. E no final de tudo, o homem vai estar unido para sempre com Deus, de forma plena, tendo como figura a Nova Jerusalém. O título de hoje é O que é oração? Finalizamos o episódio anterior dando conceito, e vamos iniciar da mesma forma esse episódio. Oração, irmãos, é o resultado da fusão da mente, da vontade e da emoção de Deus com a do homem, fazendo com que o homem tenha empatia com Deus, veja o coração de Deus, sinta o coração de Deus, gerando no homem o mesmo encargo que Deus tem em cumprir o seu plano. Depois disso, o homem retorna para Deus esse desejo em forma de oração. E assim o homem e Deus trabalham juntos. Deus revela a sua intenção para o homem. O homem clama pelo cumprimento da intenção de Deus e o próprio Deus executa através da oração do homem. Senhor Jesus, talvez você nunca ouviu esse conceito. Você pensava até agora que oração é pedir coisas a Deus. É fazer com que Deus faça a sua vontade. Mas lhe ensinar errado esses anos todos. A oração é a expressão no homem do que está no coração de Deus. Isso é que é oração. Estou falando aqui não da mesma oração que nós falamos no episódio anterior. A oração ali, embora seja ambas oração, mas nos episódios anteriores, você lembra na temporada anterior, onde o foco era intimidade. Ali é comunhão com Deus, mas é uma oração que você pode fazer às vezes até calado, em silêncio. A intenção é comunhão. É intimidade, é absorver Deus, é estar perto de Deus constantemente, que inclusive ela é base para esse avanço que nós estamos fazendo. Essa segunda temporada é como se fosse continuidade da primeira mesmo, certo? Aqui já é uma oração em prol do mover de Deus, em prol da execução do plano de Deus. A oração que vem do Senhor, ela brota de dentro do nosso coração.
Quando alguém pede oração a nós, quando nós vamos orar, se sentimos alívio e paz, é porque faz parte da vontade de Deus. Caso contrário, quando a gente sente peso e desconforto, não faz parte da vontade de Deus. Lógico que essa percepção vai ter aquele que tem comunhão com o Senhor. Às vezes, nossas próprias orações, a gente começa e vai ficando pesado, e a gente perde todo o ânimo por aquela oração. Isso é sinal que não brota de um coração conectado com Deus. Não brota de Deus. Senhor Jesus, a oração continua sendo um mistério para as pessoas que não buscam compreender a vontade de Deus. Lembrando que oração não é insistir para que Deus faça a nossa vontade. Vamos ver se vocês assimilaram bem o que foi falado no episódio anterior. Para que orar? Para que orar? Se você já ouviu o episódio, você sabe que por que orar, né? Aliás, a pergunta é por que orar? É porque Deus precisa de nós clamando sua vontade aqui na terra. Para que Ele, vendo nós clamando, Ele opere. Para que serve a oração? Para dar continuidade à obra de Deus, ao plano de Deus. Deus não é onisciente e onipresente porque Ele espera que oremos para que possa operar. Então, se você ouviu o episódio anterior, você sabe que tudo agora é em unidade. A unidade, a característica dela, as duas até agora que eu posso mencionar, é interdependência e mutualidade. Não se faz nada só, se faz dependendo das partes que compõem a unidade divina, que antes era só a Trindade, mas agora inclui a Igreja. Cada um de nós está conectado pelo Espírito. Então tem uma interdependência, é regra, e também tem mutualidade, dá, recebe. Então o próprio Deus se submete a essa regra. Então, a parte que nos cabe é orar. A oração é o início de toda a obra. Em Filipenses 4, versículo 6, diz que é para nós contarmos nossas coisas ao Senhor, né? Fazer conhecida diante dele. Mas por que? Já que ele já sabe tudo? Exatamente para que ambos estejam. Não é só para ele ouvir nossa voz, né? Não é só para isso. Deus quer ouvir a nossa voz. Não é só para isso. É para que fique clara a participação das partes, dele, nossa. Sendo ele poderoso, por que ele não opera diretamente? A explicação é exatamente por causa da unidade. Teve uma vez que várias pessoas seguiram Jesus e ficou tarde, o lugar era deserto e faltou comida. Jesus disse para os discípulos, dá comida para o pessoal, e eles viram a impossibilidade deles. E aí, soberanamente, um rapazinho impulsionado pelo Deus Todo-Poderoso chegou oferecendo 5 pães e 2 peixinhos. Aquele jovem tinha fé. E Deus usou aquele 5 pães e 2 peixinhos para alimentar
aquela multidão. Então vemos aí um operar de Deus, no entanto, uma pequena participação. Às vezes, não importa se a participação é grande ou pequena. Normalmente é bem pequena. Normalmente é bem pequena para que o homem também não se glorie. Uma vez Deus reduziu um exército a 300 homens, né? Eu acho que é em José, no livro de José. 300 homens venceram um exército bem maior. Mas ali, aqueles 300 representava a parte humana e o resto era com Deus. Cada um faz sua parte. Mateus 7 diz que quem bate a porta abre. Ali uma parábola, né, fala sobre orar, sobre insistir. Pedir, dá-se-vos-á, bater e se abrirá e acho que é buscar e encontrareis. Então, abrir a porta é vontade de Deus. Então, se ele sabe que precisamos que a porta abra, por que ele espera que batamos? Já começou algo novo aqui entrar no esquema. Ele espera que batemos, certo? Que vantagem tem? E que vantagem tem Deus em que batamos? Abrir a porta, ele abrirá a porta se não batermos? Ele retardará a realização de sua vontade até que oremos? Ele deixará de abrir porque deixamos de bater? A resposta a essas últimas perguntas é sim. Aqui está algo sério. Depois que percebermos tudo isso, essa interdependência, passamos a partir de agora, perceber que em nossas mãos está o operar, o desenvolver do plano de Deus, da obra de Deus. De fato, ele só abre se bater. Ele vai retardar a realização da obra dele se não tiver ninguém para cooperar. E aí nós vemos a responsabilidade em nossas mãos. Muitas pessoas não entendem esse princípio da oração, não só da oração, mas de todo o operar de Deus, e fazem com que o plano de Deus seja retardado. Principalmente as pessoas que só buscam seus interesses, ficam bem longe dessa revelação, já que para poder ver dessa forma tem que largar seus próprios interesses, tem que negar a si mesmo e colocar a vontade de Deus acima. Amar de fato Deus. Colocar o reino em primeiro lugar. Senhor Jesus, o abrir a porta à vontade de Deus é restringida e governada pelo nosso bater, pela nossa cooperação. Como cooperamos? Orando. Só orando, a oração é o início. Se precisar que façamos, o Senhor vai mostrar, o Senhor vai falar. Mas tudo inicia com oração. Se pretendemos, o Senhor coloca no nosso coração, vamos supor, de apacentar um casal. Qual a primeira coisa que você vai fazer? Orar pelo casal. Você não vai ir lá e pregar o evangelho. Não, antes você já ora. A oração é um grande trabalho. Jesus disse que se tivermos fé poderíamos mover um monte de lugar. Desde que seja vontade de Deus, a oração é capaz de operar coisas extraordinárias. Deus, ele deu autoridade para os homens. O que o homem falar, o que o homem pedir, o que o homem clamar,
Deus realizará. Não é um grande poder em nossas mãos? Lógico que Deus não nos deu um cheque. Aliás, Ele nos deu um cheque em branco, mas o pano de fundo é uma união de vontades, união de mentes, união de emoções. Senhor Jesus, Deus só opera depois que vê nossa simpatia com sua vontade. Então precisamos de empatia e conhecer o coração de Deus. Do lado de Deus está tranquilo, porque sabemos que o coração dele está sempre aberto para nós. Ele escancara o seu coração para nós. Então precisamos conhecer a mente de Deus, suas emoções e sua vontade. Como faremos isso? Buscando intimidade com o Senhor, como a gente ensinou na temporada anterior, né? Ali inclui o que? Buscar a palavra. Toda vez que entendemos a palavra, a mente de Deus é mesclada com a nossa mente. As emoções de Deus, os sentimentos de Deus, a vontade de Deus. A alma de Deus se mistura à nossa própria alma. E isso é inconscientemente igual à digestão. Pessoas não creem porque não é algo imediato. Mas é um fato. É como a digestão. É inconsciente, ninguém percebe, mas está acontecendo. Senhor Jesus, irmãos, é extremamente necessário essa dependência profunda de Deus, com Deus. Porque Romanos 8, deixa eu ver qual é o versículo, diz que nós não sabemos nem orar pelas nossas próprias necessidades, mas que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Senhor Jesus, 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Senhor Jesus, então o Espírito de Deus é que intercede por meio de nós, ilumina nosso coração, nossa mente, e nós fazemos uma oração de acordo com a vontade de Deus. Então, se nós não sabemos nem orar pelas nossas próprias necessidades, precisamos da ajuda do próprio Deus, imagine pela obra de Deus. Precisamos de muita comunhão. Precisamos se entregar a Deus. Estar disposto. Muitas pessoas... Vai ter um episódio que eu vou falar qual é o inimigo da oração. É o ego. Quem já ouviu os episódios da temporada anterior sabe o que quer dizer isso. O ego busca só coisas para si e ora só por si. Não acredita que Deus já sabe das suas necessidades e que ele poderia focar nas necessidades de Deus e dos outros. Que Deus iria cumprir, iria cuidar dele, iria suprir suas necessidades. Não que não possamos pedir, mas com certeza uma pessoa que se ocupa em fazer a vontade de Deus cuida disso. Nenhum país manda soldados para uma guerra sem dar suprimentos, sem dar todas as condições. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, a oração do crente na terra é a expressão da vontade de Deus nos céus. Então, santos, vamos ficando por aqui. Vamos ouvir agora um hino, depois vamos para uma oração, certo? Vamos ouvir o hino C69, Orar é ver Deus.
Estou em sofrimentos, o coração com mil tormentos. Então me ocorre o pensamento ao que o Senhor buscar. Hoje ansioso não mais ando, ao meu Senhor eu tudo conto, mas excedente logo encontro, e guardará meu ser. Tudo que pede se recebe, quem busca encontrará, e ao que bate certamente a porta se abrirá. Tudo que pede se recebe, quem busca encontrará, e ao que bate certamente a porta se abrirá. Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor, a conhecer a Tua vontade, a conhecer o Teu coração. Senhor Jesus, nos atrai para Ti, para estar voltado para Ti. Ó Senhor Jesus, nos revela Tuas necessidades, Senhor, o que Tu quer fazer, e nos usa, Senhor. Nós nos entregamos para Ti, para Tu nos usar como Teus instrumentos. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, nós não sabemos nem orar por nossas necessidades, Senhor. Mas graças porque Tu enviou o Teu Espírito, Senhor Jesus, para orar por nós. Senhor Jesus, ao mesmo tempo nós podemos contribuir contigo, Senhor, orando pelos Teus planos, pelas Tuas operações nessa terra. Senhor, conta conosco, Senhor. Ó Senhor Jesus, não queremos, Senhor, ser pessoas que impedem o Teu operar, o Teu plano. Senhor Jesus, Tu está precisando, Senhor, está procurando cooperadores. Homens que se interessem, Senhor, pelos Teus planos. Ó Senhor, queremos ser os que contribuem, não os que barram. Porque sabemos que Tu vai ficar de braços cruzados, Senhor, enquanto não tiver cooperadores. Senhor, na Tua palavra Tu tem revelado isso. Ó Senhor Jesus, a porta não se abrirá enquanto não se bater. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, por um lado, Senhor, é uma responsabilidade de Tu ter nos entregado, Senhor. Senhor Jesus, essa autoridade. Mas também é um privilégio, Senhor, poder, Senhor, contigo, oferecendo o pouco que temos, nem que seja 5 pães e 2 peixinhos, para que Tu possa alimentar uma multidão. Conta conosco, Senhor. Usa nosso casamento, usa, Senhor, nossa família, usa os grupos familiares, as células,
todos os irmãos, os jovens, as igrejas. Senhor Jesus, Senhor, para que o inimigo seja derrotado, Senhor, para que pessoas sejam libertas e salvas. Senhor Jesus, para que Tu venha logo. Senhor Jesus, para que pessoas sejam curadas. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Desfrute então.